Olá, pessoal! Mais um encontro com vocês. Está começando Ferramentas da Consciência, sempre às 11h30 no sábado. Obrigada pela sua companhia. E nós estamos recebendo novamente o José, Tati Álvares. Olá, bom dia, pessoal. A Tati esteve presente com a gente num programa que passou há pouquinho tempo. Se você perdeu, ela falou sobre kefir, né? A gente mostrou esse livro lindo aqui de receitas de kefir. Vem mais um pouquinho pra cá, Tati, precisa aparecer mais bonita ali pra falar perto do microfone. O André tá falando pra gente, fala perto do microfone. Tá, joia. E a Tati falou sobre kefir, a gente até vai falar, porque o assunto de hoje tem um pouco a ver aí com kefir, que são alimentos fermentados. Nós vamos falar de kombucha, né, que a Tati também já tem vídeo lá no canal de kombucha e tudo mais. Então, né? José, que é gastro, não sei se vocês sabem, mas José, que apresenta o programa comigo todos os sábados aqui, é médico, gastroenterologista, né, José? E ele vai poder também falar um pouquinho do benefício dos fermentados e por que isso é tão importante pra gente abrir a nossa consciência, José. O corpo funciona? A Tati também vai poder dizer, o corpo funciona? A mente funciona para a gente expandir a consciência se o corpo tiver com problemas? Não. E na verdade, se a gente for ver as zonas azuis, né, que são os locais no planeta que tem mais longevos, e tem no mínimo 5 zonas azuis, todos eles usam fermentados, tá? Ou chá fermentados, ou bebidas com a base de frutas fermentadas e uma água de boa qualidade, né? Então, quando a gente tem uso de fermentados, e hoje a gente tem queijos também que são expoentes nesse sentido, o queijo de cabra é um dos queijos mais usados nessas zonas azuis. Quando a gente usa fermentados, a gente tem uma melhora da função intestinal, expansão da consciência, e o que mais chama atenção é que isso também mexe com os centrômeros, né? Com os telômeros. Então, a gente tem a longevidade estabelecida. E olha que bacana. Tati, conta um pouquinho pra gente da sua história aí nesse mundo dos fermentados. Você falou um pouquinho em outro programa, né? Tudo teve a ver aí com uma questão da família, né? De uma busca de uma alimentação mais saudável para os seus bebês, que hoje já não são mais bebês, né? Já estão bem grandinhos. Mas eu comecei a busca pelo kefir quando meu filho, menorzinho, estava com um problema de estômago, né? De refluxo. E aí eu fui começar a introduzir o kefir na alimentação dele. E todas as receitas foram construídas aí para a gente ter uma diversidade desse kefir na nossa mesa. E ele melhorou muito, ele parou de ter refluxo, o intestino dele começou a melhorar e hoje ele ama kefir. Se você falar, ele toma puro, ele não põe nem açúcar às vezes no kefir, ele toma direto. O corpo ele tem uma certa inteligência, né, gente? Existe ali uma certa rejeição inicial, porque a gente tem muito medo da mudança, mas depois que o corpo identifica que aquilo é benéfico, não tem como, né, não gostar. O próprio corpo pede. Então, ele sente vontade daquilo o tempo inteiro, porque ele precisa daquilo para melhor funcionamento do organismo dele. Sim. E o kombucha, ele veio junto com o kefir? Ele veio depois do kefir? Você sentiu que faltava alguma coisa ou você só quis experimentar? Como é que foi essa questão do kombucha? Eu demorei para começar com kombucha. Eu fazia só o kefir. E aí uma vez a gente comprou a kombucha e a gente gostou de uma pessoa que também fazia kombucha artesanal. Sim. E a gente comprou dela e eles amaram. E ele é muito saboroso, né? Eu não dou refrigerante para meus filhos, eles não tomam nada. É isso que eu ia falar, ele é muito parecido com a bebida chamada refrigerante ali, que tem as bolinhas e tudo mais. Exatamente, no gás ele é muito parecido, né? Mas ele não tem os malefícios do refrigerante, tem os benefícios do fermentado, né? Sim. Então eu comecei a fazer um pouco depois do kefir e comecei a entender também, porque a kombucha eu já não fui pesquisar tanto quanto eu fui no kefir, porque eu já tinha bastante bagagem ali da parte dos fermentados, né? Então é na prática que a gente aprende, né? Um pouquinho de vídeo ali e a gente na prática a gente também vai aprendendo a cuidar do Scooby ali da kombucha. E a base então do kombucha é o Scooby, né? É o Scooby, que ele é uma colônia também, como o kefir é uma colônia, ele também é uma colônia de leveduras e bactérias. Exatamente. Ele é formado, parece uma bolachona assim, que ele vai ficar mais ou menos do tamanho do seu vidro. E o que vai diferenciar, o kefir, ele aumenta a quantidade de grãos, a kombucha, ela aumenta o tamanho ali do seu Scooby. Aumentando a largura ali do disco. Exatamente. Às vezes ele também vai se separando em alguns discos. E você também consegue fazer doação disso? Você consegue cortar? Ou essa é uma unidade só? Como é que é feito? Você pode doar o disco inteiro, porque ele vai soltando, né? Tem a mãe, tem os filhinhos ali do disco. Você pode dar o disco inteiro.
inteiro, mas você tem 2 pessoas para doar um disco só, você pode partir na metade, que ele depois vai se formar grandão. E tem um chá melhor para você usar, porque é um chá fermentado, né? Você põe esse Scooby dentro de um chá. De um chá. Você pode usar chá preto, chá de hibisco e chá verde. Eu prefiro o chá verde, pelos benefícios do chá verde, porque ele fermenta muito melhor. Então, eu gosto do chá verde e o gosto dele não interfere na hora de você fazer a segunda fermentação com uma fruta ou com um suco, entendeu? Então, eu prefiro que legal. ele. Então, existem etapas aí pra gente trabalhar o kombucha. Você faz... dá pra gente comparar essa primeira fase com a do kefir? Onde você só coloca ali o chá e espera, ou tem alguma coisa diferente da parte do kefir? Tem bastante coisa diferente, porque o kefir, ele vai aumentar por conta da lactose do leite. A kombucha é o açúcar. Então, não tenham medo de colocar o açúcar na kombucha. Qual é a fermentação da kombucha? É o chá verde com açúcar e o Scooby. Só que o Scooby, ele se alimenta do açúcar. E aí me falam, ai, Tati, mas não engorda? Não, porque se você tiver com ele bem fermentadinho, ele já acabou o açúcar ali, não tem mais açúcar naquele chá. Na verdade, o açúcar é o alimento. É uma energia, para que ele possa fermentar, é o combustível para ele poder usar e fermentar e crescer. Exatamente, não pode ter medo. O que tem que fazer, né? A gente não pode tirar da primeira fermentação enquanto você ainda estiver sentindo o gosto de açúcar naquele chá. Então, por que eu oriento a não usar aqueles vidros sem a torneirinha? Eu usei bastante, né? Porque eu acho que é importante a gente primeiro ver se a gente vai querer, né? Aí depois, se você for querer mesmo fazer, compra aquelas suqueiras que tem uma torneirinha. E aí você vai, após 10 dias, experimentando aquele chá até que você não sinta mais gosto de açúcar nele. Você vai fazendo como se fosse uma dosimetria, né? Isso, exatamente. Tem alguns aparelhos que medem, de pessoas que fazem kombucha para vender, mas para quem vai fazer caseiro, não precisa. É só você ir experimentando, você vai sentir que ela já está fermentadinha. Então, normalmente, aí a fermentação dura de 10 a 15 dias, depende se está quente, é que nem o kefir, né? Depende se está quente, se o Scooby está grande. Se está frio, ela vai demorar mais para fermentar. Então, não tem um prazo correto. Então, de 10 a 15 dias fermentando, você experimentou, não tem mais açúcar, a primeira fermentação já está ok. E você teve algum plus com o kombucha? Você, tanto nas fezes, né, no teu ritmo intestinal, ou alguma questão tua física também, que você não precisa falar. Você percebeu algum plus ou até uma associação entre o kefir e o kombucha? Sim. O que você sentiu na prática? Eles são complementares, né? Então, o kefir ele ajuda muito no intestino, mas a kombucha também ajuda. No meu corpo, eu prefiro o kefir, eu preciso mais do kefir do que do kombucha, mas o kombucha ele é complementar, ele me ajuda bastante na questão de intestino. Mulher tem muito problema de intestino preso, né? A maioria das mulheres. Sem contar que também é um meio líquido, né? A gente bebe pouca água, às vezes até porque, né? Falta de hábito mesmo de beber água, apesar de que o José diz, né? Vou reforçar, né? Porque olha a carinha que ele tá fazendo aqui do lado. Nenhum líquido substitui a água, exatamente. Né? Você não toma banho de chá, né? É um programa só sobre água, né? Você não está doente, você está desidratado. Mas apesar de tudo, é um pouco de ingestão de líquidos também trabalha ali no fluxo intestinal. A água, E ele ajuda também na questão da digestão, também ajuda bastante na digestão. Porque você precisa de uma coisa ácida, às vezes, para fazer a digestão melhor. Eu não sei, não sou médica, mas eu sinto que eu como e eu preciso de alguma coisa ácida, às vezes, para ajudar. O José sempre fala aqui, e é uma coisa que agora me veio para perguntar, os idosos, eles vão com o tempo perdendo esse ácido gástrico, né, do estômago, e a digestão fica muito prejudicada, né? Será que poderia, o consumo do kombucha, você acha que seria indicado para as idades mais Não avançadas? sei se tem estudo nisso ainda, mas acho que seria provavelmente uma boa tentativa, né? Porque sem aquela acidez gástrica, você não consegue digerir proteína, né? Se você não digere proteína, o idoso tem muito problema de perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, né? Então vai perdendo massa muscular nos membros inferiores, nos membros superiores, no tronco, né? Começa a ter as quedas. Então talvez seria, assim, uma boa solução. Me veio, assim, uma pergunta que a gente fala muito sobre isso, né? O Zé diz que quando ele atende, né, que ele atende num ambulatório que atende muito idoso, sim, né, e ele percebe muito essa falta dessa acidez de estômago aí, que é uma coisa natural, infelizmente, né, a gente tem que dar enzimas, normalmente enzimas digestivas, né, mas o kombucha, de repente, pode ser uma boa alternativa para o início, né. Eu sentia muito falta de bebidas ácidas quando eu estava grávida, então também pode ser uma ajuda aí para quem está grávida, que também tem problema de intestino. Muito legal falar sobre isso. Grávidas,
A gente não comentou sobre isso com o kefir, mas o uso do kefir e do kombucha é totalmente liberado para grávidas? Então, me perguntam muito isso na rede social, mas eu não sou médica, então Sim. eu não posso falar, você pode usar. O que eu indico é sempre conversa com o seu médico. Mas eu tomei na gravidez, sempre tomei, conheço pessoas que tomaram e tudo bem, nunca tive nenhum problema e foi liberado pelo meu médico. Claro que, como você disse, é sempre bom perguntar pro médico que tá te atendendo, porque existe às vezes uma única questão ali envolvida, né, que a gente tem que olhar para aquilo, né? A gente até fala, até nos próprios chás, né, o José faz fitoterapia e ele fala, chá geralmente não tem muito efeito colateral, mas o que pode ser é que a pessoa tem uma pré-condição ali que não pode estar estimulando ou não certas coisas, né? No começo da gestação não pode mesmo, e nem, chás, nem, né, nem na caso, amamentação. Né, tá a maioria deles não pode ser usada, né? Mas o kefir, voltando ao programa anterior, né? Você tem probiótico hoje, que você tem probiótico em gotas para recém-nascido já. Então, com certeza, a gestante deve se beneficiar, inclusive a lactante, né? Aquela mulher que está amamentando, porque o probiótico vai sair pelo leite também, então vai colaborar com a criança, né? Exatamente. E essa segunda fermentação do kombucha que a gente estava falando, você mencionou de agregar frutas. Na verdade, a primeira fermentação onde a gente tem todos os benefícios da fermentação. Aí na primeira você pode tomar ela do jeito que ela sai ali depois daqueles 10, 15 dias que eu falei. Para você fazer ela gostosinha, né, e um pouquinho mais fermentada, com aquele gás que todo mundo gosta, aí faz a segunda fermentação. Se a pessoa não quer usar frutas, porque a fruta, às vezes, ela fica com um cheirinho de estragado, porque ela fermenta aquela cheirinho de fruta passada. Isso. Às vezes não quer usar, pode usar um suco de fruta natural. Então, eu sempre uso, assim, um suco de morango, por exemplo, você pega ali já pronto, você pode misturar com a primeira fermentação. Então, é só colocar numa garrafinha, nesse caso, eu aconselho a pôr de plástico, porque pode acontecer de estourar uma garrafa de vidro na sua casa. Eu tenho garrafas reforçadas que eu uso, mas nem todas são. Às vezes aquele fundo da garrafa, ele é meio fraco e ele pode estourar por conta da fermentação. Então, eu comprei, inclusive, umas que você, quando você fecha o bico dela, ela tem uma boca menorzinha e aí o gás, ele não escapa. Então, você põe lá 2/3 da primeira fermentação da kombucha, e coloca o restante de um suco que você goste, que não seja tão cheio de pedaços de fruta, né? Ou você pode até peneirar ele antes de colocar. Pode colocar uma colherinha de chá de açúcar, se você quiser ele com mais gás, porque ele ainda vai fermentar aquele açúcar. Fecha bem e deixa de 7 a 10 dias fora da geladeira. Quando você vê que a garrafinha se aperta e ela não fica... Tá bem durinha. Isso, não move, ela tá bem durinha porque a fermentação já tá boa. Cada fruta fermenta de um jeito. Tem frutas que você vai ver que vai dar mais gás e tem fruta que vai dar menos gás. Aí uma questão que vem, né? Tá uma delícia. Eu posso tomar a quantidade que eu quiser desse fermentado, ou a partir do momento que ele passa a ser ali uma questão também de de saúde, né? Eu estou usando ele como, vamos supor, um suplemento alimentar, não vamos falar um remédio aqui, porque não é um remédio. Tem uma quantidade? Eu posso sentir algum efeito colateral? Tem pessoas que já acostumaram e podem tomar a quantidade que elas quiserem. Mas eu aconselho a tomar um copinho de café, metadinha dele, durante 7 dias, ver como seu corpo se organiza. Aí aumenta um pouquinho essa quantidade, vai aumentando aos poucos. E depois que você estiver super acostumado, tem gente que toma como se fosse o suco do almoço. Então, tranquilo. Mas você primeiro tem que saber como seu corpo vai reagir àquela bebida. E a gente encontra também comunidades que fazem doação do kombucha? É mais difícil do que o kefir, mas você encontra sim. Por quê? Porque a kombucha, você tem que guardar ela na geladeira, o scoop, para você doar. E ela ocupa bastante espaço, porque ela é um scoop bem grandão. Então, nem todo mundo consegue guardar. Eu congelei algumas vezes e não deu certo. Então, ela dura na geladeira muito tempo, anos, se você deixar. Sim. No chá, na geladeira. Só que nem todo mundo tem espaço na geladeira para deixar vários scoops, né? Sim, com certeza. Então, eu, por exemplo, eu nunca tenho para doar, porque eu deixo só o meu lá. O seu. A não ser que ele dê um filhinho lá, justo quando alguém me pede, e aí eu dou. Mas eu não tenho reservas ali. Então, é mais difícil, mas existe sim. Muito bacana, né? Pensando em fermentados, né? A gente nem combinou essa pergunta, hein? Perguntar, o tofu, o que você acha do tofu para você? Porque também é a soja fermentada, né? Coagulada. Você encontrou algum benefício para o teu dia a dia?
Eu não uso muita soja na minha casa, não tenho esse costume de usar, então eu nunca fiz o tofu, nunca usei muito o tofu. Porque uma vez eu fui fazer uma pergunta dentro de um congresso de flora intestinal, eu fui perguntar do tofu, perguntei do kefir, quando acabei, eu nem comecei a falar do kombucha, simplesmente a mesa foi interrompida e... Intervalo, por favor. Porque, inclusive, dentro dessa mesa tinha um especialista em kefir. Kefir. Mas essa pessoa ela não se expressava, ela não falava sobre o kefir em relação à modulação da flora intestinal, entendeu? Perguntei do tofu, porque o tofu também é um fermentado. É fermentado. E não tem nem estudos em relação às bactérias e os fungos que tem no tofu. E eu acho que uma coisa importante a gente poder investigar isso a fundo. Isso é legal. Porque no Japão todo mundo usa, né? O tofu é amplamente usado no Japão, né? Sim, se for uma soja boa, aí eu acho que teria muitos benefícios. É que hoje no Brasil não são todas as sojas que são boas, né? A gente lida aí com transgênicos, né? E aí tem outras coisas que vão acabando entrando aí nessa questão, né? Mas tem sojas orgânicas e não transgênicas que você consegue comprar e talvez seria muito interessante a gente fazer esse teste. Sim. Eu trabalhei já também com tepache. Tepache é muito legal, que é a bebida fermentada de fruta, de casca de fruta. Então eu fiz tepache de abacaxi. Tem um vídeo lá no meu canal também, você tira a casca do abacaxi e usa essa casca, você lava bem, né? Tira a casca, põe essa casca na água e põe para fermentar e também vira um fermentado que é o tepache. É muito legal também. E também fica gaseificado. Também fica. Essas bebidas, tanto o tepache quanto o kombucha, eles servem para a gente está utilizando em receitas como o kefir ou não? Seria um consumo só daquela maneira? É mais a bebida mesmo, muito difícil você fazer uma receita, a não ser que seja um ponche, uma bebida de final de ano. Sim, que seja uma receita, né? de bebida. Isso. E aí você agrega ele como um ingrediente. Mas, por exemplo, você nunca tentou fazer um bolo, alguma coisa, porque na verdade não dá certo. Não dá certo. O kefir no bolo, por exemplo, ele deixa o bolo fofo. Sim. A kombucha ela não vai deixar, ela vai deixar o bolo mole. Não vai dar muito certo. O kefir é muito mais eclético, né? Exatamente. Desses fermentados, então, assim, seria muito mais eclético, né? Exatamente. Você tem um livro, né? A gente vai mostrar novamente aqui, um livro só sobre receitas com kefir. E tem muita coisa no canal da Tati, né? Então, assim, é muito eclético. Além de ser muito importante, é muito eclético. É importante também avisar que a gente não tem mais esse livro físico. Muitas pessoas me pedem. Eu fiz 1000 exemplares, eles já foram todos. Eu tenho só, acho que uns 10 em casa, que são, né, são meus, só de guardar mesmo. Mas eu tenho um novo que eu fiz que está muito mais bacana. Lá no site da Amazon é só colocar Tati Álvares, de kefir, e aí vai aparecer o livro. Ele está bem completo, colorido, tem várias páginas, tudo que tem nesse tem no outro e mais coisa ainda. Então tá colorido, tá lindíssimo. Não, e hoje em dia a gente economiza espaço também, né? Hoje em dia esse negócio do e-book tá muito em moda, mas eu né? gosto do livro físico. Sabia que ele ia falar isso. Eu vou falar que eu tenho o livro físico na minha cozinha e eu abro o meu digital para fazer a comida. Olha só, tô falando. Porque eu ainda consulto as minhas receitas para fazer, que tem coisa que eu não sei de cor. Com certeza. Você fez teste de quantidade, né? A gente vê que tá tudo proporcionadinho. A gente, né? Eu falei tava até falando com ela, que a gente fez uma maratona ontem de Tati Álvares no canal dela. Inclusive eu indico, viu? Vão aprender muitas coisas. Inclusive passa aqui pra quem tá ouvindo a gente todos os seus canais, né? Você tem blog, tem YouTube, Facebook. Tenho. Como que as pessoas te encontram? Se entrar lá no meu site, já tem todas as minhas redes sociais, que é tatialvares.com.br. O meu Instagram é Tati_Álvares também, me encontra tudo lá. E o meu YouTube, eu tenho 98 mil inscritos também, Tati Álvares. Se colocar Tati Álvares Kefir, já me encontra lá, estão as playlists separadinhas. Tem dicas de como faz kombucha, tem dica de como faz kefir, dica de manuseio, tem todas as receitas, tem o tepache. Inclusive tem várias diquinhas assim que são muito importantes para você na hora de fazer a sua fermentação. E lembrando também que isso tudo veio para a vida dela, para ela também proporcionar para a família, que às vezes é o que você está procurando, uma alimentação mais natural, mais feita em casa, né, mais caseira mesmo, sem muito ultraprocessado, sem temperos artificiais, né, pra gente criar uma consciência maior do que a gente anda consumindo, né? Tem gente que fala, né, que a gente é o que a gente come, não é? Eu ia falar isso. Você ia falar. A gente é o que a gente come. Eu tenho uma vida que eu trabalho fora, eu não tenho só, né, o blog. Eu trabalho fora, então eu como muito em shopping. E aí como eu faço o detox de tudo isso, né?
Exatamente. Que é muito Como é que a ruim gente pra põe saúde. pra Então, fora o tudo kefir isso, também né? é detox, né, Tati? Isso, exatamente. Não é só nutrição e nem modulação da flora. Também é um detox, né? Exatamente. As bactérias boas do intestino, elas vão tirar toda aquela caca que a gente comeu ao longo do tempo. Fazendo Você pode aquela falar limpeza, melhor. né? Porque elas vão Exatamente. selecionando, né? Vão limpando as toxinas, tirando aquelas bactérias, ou seja, um time de segunda divisão que está atrapalhando, que só fermenta, só inflama, elas vão meio que empurrando, né? Porque elas estão em grande número, né? E elas têm produtos, né? Produtos intermediários que elas vão limpando o intestino do que não presta, né? Exatamente, inclusive de açúcares, que pra gente é altamente cancerígeno e tudo mais, então também ajuda a gente nessa Uma questão. pergunta bem bacana que me surgiu. Diabético pode fazer uso do kombucha? Só se for extremamente fermentado, Tá, mas tem é que ser bom aquele conversar que tá com sem nada de zero. açúcar. Então, eu acho que é interessante consultar o médico nessa Sim. questão. Fica a dica, mas tem que sempre ter. A gente sempre fala, né, Sim. José? Qualquer coisa, se tiver durante um tratamento, né? Primeira coisa que nada substitui nada, a gente tem que agregar coisas, né? Ah, agora descobri o kefir ou o kombucha, eu vou parar um tratamento com um probiótico de farmácia? Não. Vai fazendo ali aos poucos, vai conversando com o seu médico, Faz um né? teste, toma um pouquinho, mede, vê como é que o seu corpo reage. Exatamente. Então, é muito importante você também conhecer o seu corpo, né? Uhum. E para poder fazer o uso tranquilo. Aqui na live o Davi diz que adora chá. Ele só não escreveu o chá que ele gosta. Um beijo pro Davi e pro Lucas. É Lucas, né? Pros dois. Né? Super fãs aqui da mamãe Tati, né? Na verdade, vocês foram a grande motivação aí da transformação da vida dela. É isso aí. Antes das crianças, você nem entrava em contato com essa parte da Meu alimentação. pai usava muito kefir e meu marido pegou uma muda e eu falava assim, o que você vai fazer com esse negócio aqui em casa? Olha né? como a vida é mágica, né? E meu marido tomava, e meu pai tomava, e aí quando eu tava com esse problema com o Davi, aí eu falei, quer saber, eu vou tentar. E eu já tava tentando fazer algumas dicas para mães, né, de crianças com alimentação saudável e tudo mais, e eu um dia resolvi fazer e mostrar que tinha dado certo o kefir na minha vida. Uhum. E aí super viralizou. Foi uma super recepção, assim. E aí Existe uma carência dessa informação. Exatamente, eu comecei a ver que eu estava ajudando pessoas. Então, o meu canal, ele foi extremamente, assim, sem pretensão nenhuma. Uhum. Foi para ajudar. E super deu certo. Que a gente vê que as pessoas têm carência dessa informação. Porque todos os artigos que são em inglês, eu tive dificuldade de traduzir, para poder trazer para entender melhor, né? Porque o que você pega aqui no Brasil, nem sempre a informação tá certinha, né? Então, eu tive bastante dificuldade. E aí, eu quis transmitir isso também para as pessoas, para ajudar as pessoas. Não, e deu super certo, né, José? Super Porque certo. nós somos consumidores do kefir. O José, né, conheci a Tati há muito mais tempo do que eu, mas super fã, né? Eu conheci o kefir. Primeira vez eu vi um médico falar foi o Dr. Laí Ribeiro e no YouTube a Tati. Com a distribuição de mudas, o livro, né, que ela estava lançando, não consegui comparecer, mas aquilo tanto que eu lembrava do nome dela sem ter procurar no YouTube, né? Falei, vamos Olha convidá-la, de repente. Aí eu vi que ela, né? Aí fui no Instagram, fui no Face, fui em tudo que é lugar, falei, vamos tentar, né? E fica também, Conseguimos. Fica também um start. Às vezes a ferramenta tá disponível Sim. para você como estava para ela, né? Só que aí ela precisou olhar de um outro lado. Então, quem sabe agora é a hora de você olhar aí pro kefir, pro kombucha, pros fermentados. Quem sabe tem alguém aí perto de você, ou até você mesmo que pode se beneficiar. aí Prestar dessa atenção também, ferramenta. né, você no banheiro, né? Como que é você no banheiro, né? Porque eu já tive pacientes que disseram que uma vez por semana estava normal, né? Como que Quanto quase que é tá o normal? Fala pra gente, já que a gente tá falando de Então, fermentados. na verdade, assim, vai variar muito. Mas, assim, o interessante é uma frequência pelo menos de 1 a 2 vezes ao dia. As fezes têm que ser bem formadas, não pode ter muito sofrimento, não pode ter gás demais na barriga, né? Tem que ser algo de você sentar no vaso, fazer e levantar. Segundo Laí Ribeiro disse assim, o cão não tem papel higiênico. Então, se você estiver usando muito papel higiênico para fazer a tua higiene, também não deve estar muito legal. As fezes ideais são aquelas fezes com um S da sadia ou bastões, como se fossem bananinhas. Mas não pode ter nem quebrar demais as fezes, também nem muito duras, entendeu? E sem sofrimento. Então fica aí a dica, faz o uso do kombucha, faz o uso do kefir, né? A gente já deixou todos os contatos da Tati, mas ela vai repetir. Entre em contato com as comunidades do Facebook, né? Que tem uma comunidade gigante aí de doação
talvez até do kombucha também, né? Mas mais do kefir. E depois volta e conta pra gente como é que foi aí o pré e o pós aí, esse contato, né, Isso aí, Tati? pessoal. Vale a pena. Isso eu posso dizer que vale a pena. É um trabalho rápido que vale a pena. Eu quero agradecer a Tati Obrigado, mais uma vez Tati. aqui por topar, assim, né? Foi meio de última hora falar do kombucha, né? Eu que Mas eu agradeço. falei, ela tá aqui, vamos ver se aproveitar. ela fala um pouquinho. Eu que agradeço o convite de vocês. Um prazer estar aqui. Obrigada. Prazer A gente nosso. também agradece muito e agradece a presença também de vocês aí que estão nos acompanhando pelo YouTube ao vivo agora. E depois também vão estar ouvindo aqui pela Vibe Mundial. Muito obrigada. A gente se vê no próximo sábado. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal.